galera, tudo certo com vocês? Tranquilidade. Meu nome é Felipe Torres e eu vou dar continuidade aqui à resolução de questões de direito civil voltada exclusivamente para a sua prova da IBFC, TJPE, tá? Estamos aqui no EberOn fazendo esse trabalho maravilhoso de resolução de questões, detonando a banca, fazendo com que a sua aprovação seja muito mais fácil, muito mais rápida. Essa é a nossa ideia. Vamos nessa? Observe o seguinte, nas aulas passadas a gente falou já sobre pessoas naturais, pessoas jurídicas, domicílio, fatos jurídicos, tá? E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com os defeitos do negócio jurídico, um tema top, tema importantíssimo. Basicamente essa aula toda eu vou separar para falarmos sobre defeitos dos negócios jurídicos e também teoria da nulidade, defeitos e teoria da nulidade, negócios jurídicos válidos, nulos e anuláveis. Dois temas que caem muito na sua prova, então se liga nisso, foco no que nos interessa. Bom, sem mais delongas, primeira questão aqui já para vocês, para que a gente possa trabalhar em cima dela. Primeira questão na tela. Questão IBFC. Relativamente ao tema dos defeitos do negócio jurídico, tem-se que o erro deve ser considerado substancial quando? Tem-se que o erro deve ser considerado substancial quando? Vem para mim. Observe o seguinte. A respeito dos defeitos do negócio jurídico, eu tenho que trazer algumas informações preliminares que irão ajudar os senhores a responder várias e várias questões. Observa, existem 6 defeitos do negócio jurídico. Existem 6 defeitos do negócio jurídico, tá? Se liga, quais são os 6 defeitos? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. 6 defeitos. Maravilha. Felipe, qual é a consequência de cada um desses defeitos? O negócio jurídico é válido, nulo, anulável ou depende? Se liga. Em regra, qualquer um desses 6 defeitos materializa uma hipótese de anulabilidade. Então, se a sua prova perguntar qual é a consequência prática de qualquer um desses 6 defeitos, você vai afirmar, sem medo de ser feliz, que os 6 defeitos irão gerar negócios jurídicos anuláveis. Hipótese de anulabilidade. Essa é a lógica, essa é a regra e é assim que a gente deve entender, tá? A gente vai ver que em algumas situações concretas, esses defeitos eles vão gerar negócios jurídicos até válidos. Por exemplo, só para que você entenda onde eu estou querendo chegar. O erro de cálculo. O erro de cálculo não anula o negócio jurídico, tá? O erro de cálculo gera um negócio jurídico válido, só gera a simples possibilidade do negócio jurídico vir a ser retificado, corrigido. Ponto. Mas, em regra, se a sua prova perguntar erro, você vai já se ligar, vai acender aquela luz e você vai dizer hipótese de negócio jurídico anulável. Então, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, hipóteses de negócios jurídicos anuláveis. Estável, massa. Se é anulável, se liga, galera, se é anulável tem um prazo. Se é anulável, tem um prazo para que esta anulabilidade venha a ser arguída. Qual é o prazo para que a anulabilidade de um negócio jurídico eivado por algum desses 6 defeitos venha a ser pleiteada? Se liga, 4 anos. Trabalhando com qualquer um desses 6 defeitos, o negócio jurídico ele vai ser anulável no prazo de 4 anos. E esse prazo de 4 anos, é um prazo que é decadencial. Prazo de 4 anos decadencial, tá? Então, os negócios jurídicos decorrentes eivados por qualquer um dos 6 defeitos são anuláveis no prazo decadencial de 4 anos. E Felipe, me diga uma coisa, esse prazo de 4 anos é contado a partir de quando? Prazo decadencial de 4 anos contado a partir da realização do negócio, tá? Então, anulável, prazo decadencial de 4 anos, contado a partir da realização do negócio. Fiz um negócio jurídico hoje, tenho 4 anos, a parte prejudicada vai ter 4 anos para anulá-lo. Estável. Tem alguma exceção a essa regra? Sim, tem uma exceção a essa regra, que é a figura da coação. Coação. Anulável, no prazo decadencial de 4 anos, a contar da realização do negócio, com exceção da coação. Com exceção da coação, que é do momento em que ela cessar, tá? Se liga nisso, tratando-se de coação, o prazo decadencial começa a contar a partir do momento em que a coação cessar. Começa a contar a partir do momento em que a coação cessar. Estável, respirar fundo, maravilha. Então se liga, trazido esse panorama geral, feito esse panorama completo, geral, eu tenho que agora falar com vocês especificamente a respeito de cada um dos 6 defeitos. E aí começa a primeira questão aqui, ela versa sobre o erro,
bota aqui na tela novamente, ó. Tratando-se relativamente ao tema dos defeitos do negócio jurídico, tem-se que o erro deve ser considerado substancial quando? Aí o que é que a gente vai fazer? Volta para mim. Eu vou já trazer algumas explicações específicas envolvendo o erro, para que a gente mate esse tema, mate essa questão e mate outras questões que porventura irão surgir envolvendo essa problemática. Se liga, dica de amigo, presta atenção. Ó, a IBFC adora o tema erro. É interessantíssimo. Eu tenho respondido várias e várias questões de direito civil dessa banca, né? A gente tem trabalhado nas turmas online, nas turmas presenciais com questões da IBFC. E veja, se liga, dica, o defeito do negócio jurídico que a IBFC mais gosta é o erro. Tá? Então a gente vai ver que tem várias questões envolvendo o erro. Por quê? Sei lá por quê. Vai ver que o cara que elabora a prova de direito civil da IBFC fez doutorado em erro, né? Ele gosta desse tema. Enfim, o fato é que você precisa saber, tá? Todas as informações referentes ao erro estão previstas em nosso Código Civil a partir do artigo 138. Então é a partir do 138 do Código que vocês vão encontrar algumas referências específicas envolvendo esse defeito. Fechado? Massa. Bom, primeira coisa é o que é o erro. O que é o erro? Se liga, o erro é uma falsa percepção da realidade. Falou em erro, associa a uma falsa percepção da realidade. Um equívoco, né? Todo mundo erra, eu erro, você erra, todo mundo erra. Falsa percepção da realidade. Você incide em erro quando você tem uma falsa percepção da realidade. Observem, o direito ele não pode infantilizar as relações negociais. Negócio jurídico é coisa séria. A gente não pode infantilizar. Não é? Então, não é qualquer falsa percepção da realidade, que vai gerar a possibilidade de se anular um negócio jurídico. Tá? Então, não é qualquer falsa percepção da realidade que vai trazer a oportunidade de anular um negócio jurídico. Não. Para que o erro ele seja apto a anular um negócio jurídico, temos que estar diante do chamado erro substancial. Erro substancial. Tá? Então, não é todo erro que anula um negócio jurídico. Em regra, o erro gera anulação, mas não é todo erro que anula. Estável? Maravilha. Para anular o negócio jurídico, o erro ele tem que ser substancial. E aí a gente precisa saber quais são as hipóteses de erro substancial, que também cai demais na sua prova. As hipóteses de erro substancial, tá? Todas as hipóteses de erro substancial estão previstas no artigo 139 do nosso Código Civil. O 139 ele estabelece as hipóteses de erro substancial. E aí, por esse artigo, são 5 situações que nós consideramos como sendo hipóteses de erro substancial. 5 hipóteses, tá? Quais são as 5 hipóteses, Felipe? Reflete, anota, se liga. Esse artigo 139 ele não é tão didático, tá? Então, quando eu coloco essas 5 hipóteses dessa forma como eu vou colocar, fica mais fácil a sua vida. Se liga, primeira hipótese de erro substancial. Erro substancial com relação à natureza do negócio. Tá? Então, eu penso que o negócio jurídico tem, por exemplo, uma natureza gratuita, é uma doação, quando na realidade ele tem uma natureza onerosa, é uma locação. Seria a hipótese de erro substancial com relação à natureza. Então, o erro pode ser substancial com relação à natureza. O erro pode ser substancial com relação ao objeto. Eu penso que é um objeto A, quando na realidade é o objeto B. Erro substancial com relação ao objeto. Erro substancial com relação à qualidade do objeto. Então, a primeira hipótese é erro substancial com relação à natureza. A segunda hipótese é erro substancial com relação ao objeto. Terceira, erro substancial com relação à qualidade do objeto. Quarta hipótese de erro substancial é o erro substancial com relação à pessoa. Tá? Então, erro com relação à pessoa é a hipótese de erro substancial. Eu quero beneficiar uma determinada pessoa, sei lá, João Antônio da Silva. E aí eu peço para um portador entregar uma encomenda para João Antônio da Silva. Só que esse portador ele vai e entrega uma encomenda para João Antônio da Silva, só que outro, um homônimo, por exemplo. Hipótese de erro. Erro substancial com relação à pessoa. Estável. Maravilha. Então, natureza, objeto, qualidade do objeto, pessoa e a última hipótese de erro substancial, que está prevista em nosso Código Civil, é o erro substancial de direito. Erro de direito. Tá? Então, o erro de direito também é uma hipótese de erro substancial. Dito isso, já temos condições de responder, ou pelo menos de começar a responder a primeira questão que está aí no material de vocês. Vamos a ela. Na tela. Ó, relativamente ao tema dos defeitos do negócio jurídico, tem-se que o erro deve ser considerado substancial quando? Letra A. Interessa a natureza do negócio.
Erro com relação à natureza é substancial. Tá certo. Ao objeto principal da declaração. Erro com relação ao objeto também é substancial. Tá certo. Ou alguma das suas qualidades a ele essenciais. Perfeito. Gabarito da primeira questão, letra A. Primeira questão, gabarito é letra A. Simples, tranquilo, cai demais. Tá? Se liga nisso. Bom, vamos ver o que é que está errado, né? Agora, nosso trabalho agora é ver o que é que está errado nas outras alternativas. Letra B. Concerne a identidade de pessoa a quem se refere a declaração de vontade. Até aí, tá perfeito. Erro com relação à pessoa. Tranquilo. Aí ele continua, independente de ter influído nesta de modo relevante. Não é independente, jovens, é desde que tenha influenciado nesta de modo relevante. Então a letra B está errada porque ela diz independente, quando na realidade é desde que. C. Sendo de fato, implicando recuso à aplicação da lei, for o motivo único do ato. Erro de fato, não. Qual é o erro que eu disse para vocês que existe? O erro de direito. Existe o erro de direito. Tá? E ele bota aqui, implicando recuso à aplicação da lei. Erro de direito e não implicando recusa à aplicação da lei. Isso está no artigo 139, inciso 3 do nosso Código Civil. Tá? Aí ele continua e diz, for o motivo único do ato jurídico, for o motivo único ou principal do negócio jurídico, seria o correto. Letra C está errada, porque fala que é erro de fato, e diz que é implicando, quando na realidade é não implicando. Bom, letra D, sendo de direito, beleza, sendo de direito, e não implicando recusa a aplicação da lei. E não implicando recusa a aplicação da lei. For o motivo único ou principal do fato jurídico. Então está errado, porque ele disse implicando, quando na realidade é não implicando. E a letra E, quando ele diz incida sobre matéria indisponível. Isso não é hipótese de erro substancial, tá? Essa perspectiva de incidir sobre matéria indisponível não é erro substancial, a letra E está errada. Então, primeira questão, sem sombra de dúvidas, materializando as hipóteses de erro substancial, letra A. Fechado? Maravilha. Passemos agora para a segunda questão. Olha o que diz a segunda questão. Assinale a alternativa correta sobre os defeitos do negócio jurídico após analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o nosso Código Civil, nosso tão querido Código Civil. Bom, letra A. São nulos os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Parou tudo, vem para mim. Essa letra A, se liga, você já mata ela de cara. Ela está errada de cara. Por que ela está errada de cara? Porque ela diz que é nulo. Percebe? Então não é nulo. Quando emanar de erro substancial, o negócio jurídico, eles são anuláveis. Então não é nulo. Pega seu material, volta para o material lá. Ó. Grife esse nulo, risca esse nulo. Por que não é nulo? É anulável. Tá? Então é anulável quando emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Então é anulável. Tá? Letra A está errada porque ela diz que é nulo. Cai demais isso, viu? É muito natural, é muito comum sua prova fazer essa pegadinha. Substituir o nulo pelo anulável. Então, se liga, trabalhando com o defeito dos negócios jurídicos, estamos diante de hipóteses de anulabilidade. Materializa isso, estabiliza isso, que vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá, letra B. O erro não é substancial, mesmo quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das suas qualidades. Falciane, jovens. Essas três hipóteses aqui materializam situações de erro substancial. Tá? Então a letra B está errada também. A letra B também está equivocada. Certo? Já vimos o fundamento. Mais uma vez, uma questão que prioriza o estudo do erro. Quem faz a prova da IBFC deve ser doutor em erro. Tá? Bom, letra C. O erro é substancial
quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa, a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído de modo relevante nesta, de modo relevante. Perfeito, perfeito. Isso está no artigo 139, inciso 2 do nosso Código Civil. E é o gabarito da nossa segunda questão. Gabarito da segunda questão, letra C. Gabarito da segunda questão, letra C. Tá? Vamos olhar para vamos procurar aqui mais erros agora das últimas duas alternativas. Letra D, vamos dar uma lida aqui na letra D. O erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, não for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Motivo único ou principal do negócio jurídico. Vem para mim. O erro de direito, ele acontece quando estivermos diante de uma perspectiva errônea, que é o motivo único e principal do negócio jurídico. Então a letra D está errada porque ela diz que não for, quando na realidade é quando for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Letra D está errada por conta desse não aqui, tá? E letra E. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é nula nas mesmas hipóteses, nos mesmos casos, em que o é a declaração direta. Anda cá, vem para mim. Se liga. Primeiro está evidentemente errado porque ela fala de nulidade. Aquela dicasinha básica que eu já trouxe para vocês, né? Então, quando a gente trabalha aqui com defeito de negócio jurídico, estamos trabalhando com hipótese de negócios anuláveis. Se liga, já mata por aí. É o primeiro filtro que você vai fazer. Combinado? O primeiro filtro é esse. É ver se a prova está dizendo que é nulo quando é anulável ou é anulável quando é nulo. Então, falou em defeito, anulável. Maravilha. Mas é importante eu trazer para vocês aqui a seguinte ideia. Alguns artigos que sempre caem em prova a respeito de erro. Ainda estamos no estudo desse defeito, que cai muito, então vale a pena trazer algumas referências. Veja, nosso Código Civil estabelece o seguinte: a transmissão errônea de vontade por meios interpostos, transmissão errônea da vontade por meios interpostos, anula o negócio jurídico nas mesmas hipóteses que a transmissão direta. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos anula o negócio jurídico nas mesmas hipóteses que a transmissão direta. Está no artigo 141 do nosso Código Civil. 141 do Código Civil estabelece essa regra, tá? Então, se liga nisso. Além do mais, o artigo 140 ele traz uma ideia interessante. O artigo 140 ele diz o seguinte: o falso motivo, ele anula o negócio jurídico quando for a sua razão determinante. Observe, o que é que seria um falso motivo? Às vezes, você realiza um determinado negócio tendo como motivador algo falso, algo que não aconteceu e que não acontecerá. Então, se a realidade for este falso motivo, ele vai anular o negócio jurídico, se ele for a sua razão determinante. Ou seja, eu só fiz o negócio por conta do motivador que você me trouxe. E esse motivador é falso, negócio jurídico anulável. Tá? Se liga nisso. Então, o falso motivo anula o negócio jurídico quando for a sua razão determinante. Artigo 140 do Código Civil. Devo dizer também, tá, que o erro de cálculo, ele não anula o negócio. Fixa essa ideia, está no artigo 143 do Código Civil. O erro de cálculo só gera a possibilidade de simples retificação, correção. Erro de cálculo. Tá? A gente costuma dizer o seguinte: se o advogado errar o cálculo, você vai lá e corrige. Se o engenheiro errar o cálculo, o prédio cai. Então, o risco é muito maior. Quem é da área jurídica, se errar, a gente vai lá e retifica, corrige. Tá? Erro de cálculo não anula o negócio jurídico. Guarda essas informações sobre erro. Respondemos a segunda questão. Passamos agora para a terceira. Terceira questão. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Mais uma vez, estamos buscando aquilo que é correto. De acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro sobre os defeitos nos negócios jurídicos. V. Letra A. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos não é anulável. Vem para mim, acabei de trabalhar com vocês com esses artigos. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nas mesmas hipóteses, nas mesmas situações que a transmissão direta. Tá?
Então, transmissão errônea por meios interpostos anula o negócio jurídico nas mesmas hipóteses que a transmissão direta. Fixa essa ideia, se liga nisso. Como assim, Felipe? Vê, meio interposto. Na minha época, o meio interposto mais usual já era a internet. Mas na época do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, o meio interposto que eles usavam muito eram os jornais. Tá? Então é muito normal, meu avô até hoje gosta de ler o Classe Líder, fica lá dando uma lida lá nos anúncios, né? Veja, isso é um meio interposto. Hoje, quando a gente vai procurar alguma coisa, a gente procura site de busca, né? Vai pela internet, procura, tem vários sites, tem vários caminhos interpostos. Então o meio interposto é esse. Tá? É possível que eu realize um negócio jurídico através de uma transmissão direta. Quer comprar? Toma aí, meio interposto. Tá? Transmissão direta. Ou é possível que eu utilize o meio interposto. É possível que eu vá lá e faça um anúncio. Aí o que é que o nosso Código Civil diz? A transmissão errônea por meios interpostos anula o negócio jurídico nas mesmas hipóteses que a transmissão direta. Então, transmissão errônea por meios interpostos anula nas mesmas hipóteses que a transmissão direta. Tá? Aí como é que ele bota? Letra A transmissão errônea da vontade por meios interpostos não é anulável. Falso. O correto é que anula nas mesmas hipóteses que a transmissão direta. Letra A está errada. Letra B. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio jurídico. Falso. Erro de indicação de pessoa ou de coisa são hipóteses de erro substancial. Tá? Então, vicia o negócio jurídico. Vicia o negócio jurídico. Está errada a letra B porque diz que não viciará. Letra C. O erro de cálculo apenas autoriza a anulação da declaração de vontade. Falso também. De acordo com o artigo 143 do Código Civil, o erro de cálculo gera a possibilidade de retificação, de correção. Retificação. Tá? Letra D. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso, quando razão determinante. Vem para mim. Verdadeiríssimo. Motivo falso, falso motivador, só viciará a declaração de vontade se for a sua razão determinante. Você só fez esse negócio comigo por conta de um falso motivo que eu lhe dei, viciará o negócio jurídico. Tá? Então a letra D é o nosso gabarito e o fundamento é o artigo 140 do nosso Código Civil. Letra D é o gabarito, fundamento é o 140. Letra E, para finalizar essa terceira questão, o erro prejudica a validade do negócio jurídico ainda quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-lo na conformidade da vontade real do manifestante. Observa, vem para mim. O erro ele é um vício que gera a anulabilidade do negócio jurídico. Imaginem, jovens, que a pessoa beneficiada pelo erro, ela se predispõe a corrigi-lo, a diminuir a vantagem que ela está tendo, a diminuir o prejuízo que a parte que incidiu em erro está tendo. É possível isso? Plenamente possível. Isto acontecendo, o erro ele não vai anular o negócio jurídico. Tá? Então, ele não vai viciar a declaração de vontade nesses termos. Nessa situação, o nosso Código Civil, no artigo 144, estabelece que o erro não prejudica a validade do negócio jurídico, quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-lo na conformidade da vontade real do manifestante. Então está errado porque aqui a letra E diz que o erro prejudica a validade, quando na realidade o erro, quando a parte beneficiada se predispõe a corrigi-lo, não prejudica a validade do negócio jurídico. Tá? Então, terceira questão, sem sombra de dúvidas, sem medo de ser feliz, gabarito letra D. Gabarito letra D. Tranquilo, jovens? Quarta questão. Vamos para a quarta questão. Com relação aos defeitos do negócio jurídico, indique a alternativa correta. Marque a alternativa acertada. Ó, ainda mais uma questãozinha, né? Envolvendo defeitos dos negócios jurídicos, que é o nosso tema da aula de hoje. Letra A.
A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é nula nos mesmos casos em que a declaração direta. Falso, porque não é nula. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta, tá? Então não é nula, é anulável. Bom, letra A está errada. Já falamos sobre isso. B. Nas hipóteses de coação e lesão, parou tudo. Vem para mim. Ó, falamos sobre o erro e vale a pena agora falarmos um pouquinho sobre a coação e a lesão. Coação e a lesão, levando em consideração que é a banca que trouxe esses outros dois defeitos. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Massa. Se liga, presta atenção aqui em mim. Ó, qual a ideia da coação? Você, meu amigo, minha amiga, que está aí em casa, já foi vítima de coação em algum momento da sua vida? Olha, é meio difícil você dizer que não, né? Imagina aquela situação em que você está dirigindo seu carro, você vai, estaciona, aí chega um flanelinha, como a gente chama aqui, né? E ele chega e diz, olha, R$10 antecipado. Veja, a vontade que você tem, eu tenho certeza, é de chegar para ele e perguntar, boa tarde, bom dia, boa noite. Desculpe, mas se por um acaso eu não lhe der os R$10, o que é que vai acontecer com o meu veículo automotor terrestre? O que é que vai acontecer com o meu carro? Né? O que é que vai acontecer? O que é que ele vai fazer? Veja, ele vai arranhar seu carro, vai furar seu pneu, vai quebrar seu retrovisor, uma série de prejuízos você vai ter. Pensando nesses prejuízos, o que é que você resolve fazer? Vai lá e dá os R$10. Mas veja, você deu os R$10 porque você queria dar? Você queria dar os R$10? Não. Efetivamente não. Você não tinha essa vontade. Observe que os defeitos do negócio jurídico, eles trabalham com a vontade. A ideia é que a vontade ela seja livre. Se estivermos diante de algum desses defeitos, essa liberdade de vontade vai deixar de existir. Nós não estaremos diante de uma vontade livre. Se liguem nisso, tá? Então, nesse caso específico, no caso do flanelinha, você está sendo vítima de coação. Conceitozinho base, conceito base de coação. O que é coação? Todo manual de direito civil, e até o nosso próprio Código Civil segue essa linha, conceitua a coação como sendo uma violência. Tá? É uma violência grave, injusta, atual ou iminente contra você, seu patrimônio ou os seus familiares. Esse é o conceito de coação. Violência grave, injusta, atual ou iminente contra você, seu patrimônio ou seus familiares. Então imagina que alguém chega para você e diz, olha, ou assina esse contrato, ou você vai ver o que eu vou fazer, ou você vai ver o que eu vou fazer com você. Queira nem saber. Veja, isso é o quê? Coação, violência grave contra a minha pessoa. Tá? É possível também que alguém chegue para você e diga, olha, ou assina esse contrato, ou você vai ver o que eu vou fazer com a sua filha. Eu sei onde ela estuda. Isso é o quê? Coação. Família, parente. Tá? Pode acontecer também que a pessoa chegue para você e diga, olha, ou assina esse contrato, ou você vai ver o que eu vou fazer com o seu poodle de estimação, que eu sei onde ele é tosado. Tá? Coação. Patrimônio. Mais grave, né? Não brinque com o meu cachorrinho de estimação, não. Faça tudo, mas não fale dele. Tá? Se liga, coação. Bom, dentro dessa perspectiva, essa é a ideia da coação. Tá? Além disso, eu preciso trazer algumas informações importantes que habitualmente caem na sua prova a respeito da coação. Vejam, no caso concreto, o juiz ele levará em consideração as qualidades das partes, as condições das partes, estado, saúde, sexo, idade, tudo isso vai ser levado em consideração para que o juiz possa perspectivar se houve ou não uma coação, certo? Então imagina que eu chego para um lutador de MMA de 2 metros de altura e digo para ele, olha, se você não assinar esse contrato comigo, eu vou lhe dar uma porrada. Isso é coação? Não, evidentemente não. Ele vai olhar para mim e vai começar a rir. Bom, enfim, a única coisa que eu sei fazer é correr. Quando eu tenho um tempinho, eu paro e dou uma corridinha na praia, é a única coisa que eu consigo fazer quando eu tenho tempo. Fora isso, eu não tenho tempo, então não sei fazer arte marcial nenhuma, não rola nada. Tá? Então, ele não poderia alegar que foi vítima de uma coação. Percebe? Agora, por outro lado, se essa mesma ameaça é encaminhada, direcionada a uma mulher gestante, por exemplo, é inegável que a gente está diante de uma perspectiva de coação. Se ligou? Maravilha, importante. Então, a primeira referência é essa, tá? É importante que seja levado em consideração. Outra referência com relação à coação é a seguinte. O conceito de família para o nosso Código Civil é um conceito que é resumido, não é um conceito amplo, tá? Não é um conceito alargado, não, é um conceito resumido, estreito, enxuto. O que é que acontece? É possível que no caso concreto,
essa coação seja direcionada a uma pessoa que não seja necessariamente sua família, para o Código Civil. Por exemplo, sua namorada, tá? Namorada. Se alguém chegar para você e disser, olha, namorado ou namorado, enfim, chegar para você e dizer, ou faz esse negócio jurídico, ou assina esse negócio jurídico, ou eu vou fazer uma maldade com sua namorada ou com seu namorado. Namorada ou namorado, família é família para o direito civil? Não, para o direito civil não é família. Tá? Mas no caso concreto é muito possível que você faça um negócio jurídico que você faz, não? Tá a fim de terminar? Enfim, esquece isso. Mas é muito possível que no caso concreto você faça, né? Que você queira realmente fazer o negócio, sua vontade, que era para ser livre, deixou de ser. Onde é que eu estou querendo chegar? É muito possível que na realidade concreta o juiz ele amplie também esse conceito e nosso Código Civil traz essa ideia. Tá? Então o conceito de coação pode ser ampliado de acordo com as pessoas que fazem parte daquela realidade negocial concreta. Não se resume estreitamente à figura de família, tá? Vale a pena dizer também, antes de terminarmos esse bloco, já estamos na reta final, última informação desse bloco, importante. Se liga, presta atenção, foca. Ó, nosso Código Civil estabelece o seguinte: a ameaça ao exercício regular de direito e o temor reverencial, ameaça a exercício regular de direito e temor reverencial não induzem a coação. Não induzem a coação. Isso é dito literalmente no nosso Código Civil. Felipe, nunca entendi isso. Respira fundo que agora é a hora. Tá? O que é que seria essa ameaça ao exercício regular de um direito? Vê só, imagina aquela situação em que eu chego para você, você é meu inquilino, e eu lhe digo, olha, ou pago o aluguel, ou eu vou entrar com ação de despejo contra você. Cara, isso é coação? Não. Isso é ameaça ao exercício regular de um direito. Todo locador que está sendo prejudicado porque o inquilino está inadimplente pode ingressar com ação de despejo. É exercício regular de um direito. Você não pode dizer que está sendo coagido a me pagar. Se ligou? Então, isso seria a ameaça ao exercício regular de um direito. Além dessa ameaça ao exercício regular de um direito, nosso Código Civil estabelece que o temor reverencial também não induz a coação. O que é que seria esse temor reverencial? Se liga, você que está me assistindo aí, tem um filme nacional que é um clássico do cinema nacional, O Auto da Compadecida. Todo mundo já assistiu, né? Todo mundo já assistiu. Bom, nesse filme, se liga, vê se você lembra, tem uma relaçãozinha interessante entre o bispo e o padre. Toda vez que o bispo chega, o padre fica todo errado, todo sem jeito. Não é assim? Não é assim que funciona? Aquela relação de respeito e medo existente entre o bispo e o padre é o quê? Temor reverencial. A gente pode conceituar de forma técnica o temor reverencial como sendo o respeito à autoridade posta. Temor reverencial não induz a coação. Ameaça ao exercício regular de um direito e temor reverencial não induzem a coação em nosso ordenamento jurídico, tá? Bom, estamos respondendo a quarta questão. Parei para fazer algumas informações, para trazer algumas informações a respeito de coação e logo em seguida também de lesão. Concluir o estudo da coação. A gente vai fazer um intervalo, você vai parar, tomar uma água, respirar e a gente volta rapidinho para dar continuidade falando sobre lesão e continuando com a correção dessa questão. Até já!